Olá pessoal, sou instrutor de soldagem, Maurício Cunha, técnico metalúrgico. Conforme eu falei no fim dos vídeos sobre segurança na soldagem, eu iria fazer na sequência os vídeos sobre o curso básico de eletrodo revestido. Então, vamos lá. Mas antes de começar, vamos começar com uma frase de excelência. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Ayrton Senna da Silva. Para mim, ele foi um grande profissional, porque ele era dedicado ao trabalho, ao que ele fazia. E isso o tornou um excelente profissional no segmento dele. Ok? E você também pode se tornar um excelente profissional no seu segmento. É só, tudo que você fizer, faça com dedicação, com compromisso, que aí você vai se tornar um excelente profissional. Tá legal? Então vamos lá, vamos dar andamento. Parte 1. Eletrodo revestido. Histórico do processo. As primeiras aplicações do arco elétrico para fusão de metais foram patenteadas na Inglaterra por Nicholas Bernardes em 1885. Foi utilizado um eletrodo de carvão e metal de adição aplicada ao metal de base em separado. Em 1890, o russo Slavionov simplificou o processo eliminando o eletrodo de carvão e conectando um eletrodo novo. Em 1905, o sueco Oskar Kajenberg patenteia o processo de soldagem manual a arco elétrico com eletrodo revestido. Desenvolvimentos posteriores tornaram esse processo o mais utilizado em todo o mundo. Então você veja que esse processo ele é o mais utilizado. Então eu já ministrei vários cursos e trabalhei numa empresa de ponta muito boa, e essa empresa ela me dava a oportunidade de eu me desenvolver. E aí, sempre nas turmas que eu ministrava aula, aparecia sempre um aluno perguntando: professor, qual o melhor processo de soldagem? Não existe o melhor processo de soldagem. Existe sim um melhor processo, mas de acordo com o tipo de trabalho que você vai desenvolver. Fora isso, todos os processos são excelentes. Por quê? Por que não existe um melhor processo de soldagem? Porque um processo complementa o outro. Então, cada processo ele complementa um seguinte, um outro processo. Tá? Então, eletrodo revestido, onde o eletrodo revestido não vai, ou ele não é muito bom, porque é uma chapa muito fina, aí você tem um processo TIG, você tem um processo MIG-MAG, você tem um processo de arame tubular. Então, os processos, eles acabam se complementando. Ok? Então, não existe um melhor processo. Fundamentos do processo. A soldagem elétrica com eletrodo revestido é um processo que propicia a união dos metais através de um arco elétrico, produzido entre o contato do polo positivo ao polo negativo, através de um eletrodo metálico revestido e a peça soldada. Então, eu resumo processo de soldagem como um curto-circuito controlado. Porque, na verdade, você tem um polo positivo e tem um polo negativo. Você unir os dois vai dar um curto-circuito. Só que, adicionado a um eletrodo, você abre a poça de fusão. E aí você controla esse eletrodo, ele vai ser derretido dentro da junta a soldar e vai formar a união dos dois materiais. Tipo isso. Você tem dois componentes, vai soldar, vai derreter o eletrodo dentro dessa junta e, através do arco elétrico, a poça de fusão aberta vai começar a unir esse componente nesse,
formando uma nova liga aqui dentro desse sulco aqui. Então isso é a soldagem com o eletrodo revestido. O eletrodo ele é revestido, tá? Ele é coberto por uma camada de diferentes materiais chamado de revestimento. Então é importante, o eletrodo ele é a alma, que é a parte metálica, e revestimento, tá? As principais funções do revestimento são ionizar o arco, estabilizar o arco elétrico, proteger a poça de fusão através de produção dos gases. Quem pensa que o eletrodo revestido não usa um gás, ele usa, porque através da queima desse revestimento é produzido um gás de proteção que vai eliminar todo o oxigênio da poça de fusão. Se não ocorrer essa eliminação do oxigênio da poça de fusão, você não vai conseguir soldar. Por quê? Porque vai encher de poro. Então, não vai ficar bom. Você vai ter que retirar todo aquele material que deu poro para depois você iniciar novamente a sua soldagem. Purificar a poça de fusão e formar uma escória de proteção do cordão de solda. Então isso são funções do revestimento. Em alguns casos, adicionar elementos de ligas. Então, em alguns casos, no próprio eletrodo, no revestimento, vai ser adicionado, ele vai vir com um componente que vai adicionar elementos de liga na junta que você está soldando. Fontes de energia. A fonte de energia pode ser de corrente contínua ou corrente alternada. Quais são as de corrente contínua? São os geradores, os retificadores, as inversoras e as máquinas tiristorizadas. Ou a corrente alternada, que aí sim, aí são os transformadores. No caso de corrente contínua, o equipamento deve ser escolhido de acordo com a exigência do serviço a ser executado. Então vocês observem que o equipamento ele vai ser escolhido de acordo com o serviço que vai ser executado. Então isso é importante que o soldador saiba disso. Tá? Chegamos ao fim da nossa primeira etapa. Então no próximo segmento nós vamos continuar falando sobre corrente contínua e corrente alternada. Tá legal? Se gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e continue me seguindo. Isso é muito importante. E fique com Deus, até o próximo vídeo.